Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo sobre a República Romana, onde neste vídeo irei falar sobre a estrutura política da República Romana. E na próxima parte irei falar sobre a Lei das 12 Tábuas. A gente sabe que a Roma passou por 3 períodos: o período monárquico, o período republicano e o período imperial. O período monárquico foi o período mais curto da Roma antiga, que chegou ao fim em 509 antes da Era Comum, com a expulsão do rei Etruscus, Tarquino o Soberbo, e dando início a mais uma nova forma de governo romano, chamada de República. A República Romana começou em 509 a 27 antes da Era Comum. Então, é um período muito extenso, que vai do ano 509 a 27 antes da Era Comum, com a expulsão do rei Tarquino Soberbo. Então, o Senado decide proclamar uma nova forma de governo, que foi justamente a República Romana, onde essa república que vai dar ambos poderes àquelas pessoas mais próximas ao Senado. Qual é o significado da palavra república? Significa coisas públicas ou bem público. Em regra geral, podemos definir república como uma forma de governo através do qual os representantes políticos são eleitos de modo democrático, ou seja, através de voto, seja ele direto ou indireto, para exercerem seus mandatos temporariamente. Mas a gente sabe que nunca foi assim. Temos vários exemplos que a República aconteceu através de golpes, como por exemplo, a República do Brasil surgiu através de um golpe militar. Enfim, pela primeira vez na história da política romana, o Estado romano vai precisar olhar para o povo mais humilde, ou seja, olhar para a plebe, que são os plebeus, que vai precisar ter uma política com um olhar mais apurado, com o bem-estar dessa plebe. Porque senão as coisas podem piorar e gerar uma grande revolta. Para quem não sabe, a plebe era uma das camadas social romana menos favorecida. Então, a partir desse momento, a gente vai ter em Roma mais construções em benefícios aos menos favorecidos, principalmente em direitos para o povo. Então, é nesse contexto da República Romana que começa a ideia separar para poder identificar bem o que é público e o que é privado. Ter o direito privado e de ter o direito público. E por que isso? Porque Roma está em constante crescimento. É na República que Roma deixa de ser aquela vila no Lácio e se transforma em um extenso território. E um detalhe, muitas pessoas pensam que o maior desenvolvimento de Roma em seu crescimento territorial, muitas pessoas pensam que foi no Império Romano. Pelo contrário, Roma cresce durante a República Romana. Exemplo, Roma chega na Península Itálica, chega ao sul da França, também vai chegar na Grécia, também vai chegar no norte da África, vai ter domínio sobre o Egito. É nesse período que Cleópatra tem um caso com Júlio César e vão ter um filho chamado de Ptolomeu XV, mais conhecido como Cesário. E também vai chegar na Ásia. Tudo isso foi durante a República Romana e não no Império, até porque o Império Romano vai vir depois. No Império Romano, Roma já está consolidada. Já na República Romana, Roma está conquistando território e se expandindo através das guerras.
É durante a República que temos o período do militarismo romano. É através desse poderio do militarismo que Roma cresce significativamente. Então, com esse crescimento de Roma, com certeza, o crescimento populacional também cresce significativamente. E é preciso de ter mais um olhar exclusivo para a população carente e a menos favorecidas. E também, com o crescimento da população romana, mais difícil fica para administrar e governar. A administração teria que ser mais precisa, onde vai ter muita corrupção, muito dinheiro rolando, mas é preciso também controlar esse crescimento. Quanto mais a República Romana crescia, mais os problemas sociais cresciam, principalmente a plebe e os escravos. Se na monarquia romana já existia escravo, agora na República cresce significativamente, onde Roma conquistava territórios e as pessoas se tornavam prisioneiros de guerra e escravos. Existiam duas formas de escravidão na Roma: por dívidas e prisioneiros de guerras. Então, com esse expansionismo da República Romana, ficava mais difícil de governar toda aquela extensão territorial romana. E, além disso, os problemas sociais iam aumentando, principalmente com a reivindicação dos plebeus sobre o Senado, que reivindicavam seus direitos como cidadãos romanos, assim como os patrícios tinham. Agora a gente vai para a estrutura política da República Romana. Sabemos que o Senado vai ser o maior órgão de poder político da República Romana. E dentro do processo da República Romana não vai existir nem rei e nem imperador. E sim, vai ser regido pelo Senado. Só que dentro desse Senado são escolhidos 2 representantes, que é bem parecido com o prefeito. Só que são chamados de cônsules. Esses cônsules eram escolhidos de 2 em 2 anos anualmente. Essa escolha era feita dentro do Senado, mas há momentos que vai ser fora do Senado. E são justamente esses cônsules que vão governar Roma anualmente. E esses 2 cônsules precisavam estar ligados aos conselhos das assembleias, como no Senado, como na outra assembleia, que irei falar a seguir. Então, esses cônsules não são reis e nem imperadores, são simplesmente poderosos patrícios das mais alta classe social de Roma. Também existe uma assembleia que talvez seja mais importante do que o próprio Senado dentro da República, que vai ser a Assembleia das Centúrias. Na verdade, a Assembleia das Centúrias era a mais importante assembleia da Roma Antiga. A Assembleia das Centúrias foi formada no finalzinho da monarquia romana, mas a sua principal atuação vai ser dentro da República Romana. O que é uma centúria? É uma força militar que formava grupos de comando militares, que era comandada por um centurião. E essa Assembleia das Centúrias não era realizada dentro da cidade de Roma. Ela era realizada no que chamamos de Campo de Marte, fora da cidade de Roma. Porque essa assembleia não poderia acontecer dentro da cidade de Roma, porque seus integrantes precisavam estar armados. E dentro da cidade de Roma, ou seja, dentro das residências, não se andava armado. Essa assembleia não era pequena, era formada por 193 grupos, que a gente vai chamar de centúrias. Cada centúrias tinha seu centurião, sendo que os 20 primeiros era formado pela aristocracia, ou seja, os patrícios. As 20 primeiras centúrias tinham um maior poder de voto, inclusive
o poder do veto sobre outras decisões da própria Assembleia das Centúrias. A Assembleia das Centúrias tinha como função legislar sobre Roma, definir sobre guerra e paz, além da escolha dos magistrados, que eram os mais altos funcionários públicos de Roma, incluindo os cônsules com funções executivas, os pretores, que estavam a cargo da justiça romana, os censores, que administravam financeiramente a sociedade, além da manutenção da ordem moral, e os questores, que se responsabilizavam pela cobrança de impostos. Na verdade, a Assembleia das Centúrias tinha mais poder e influência do que o próprio Senado. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.